que é onde eu vou chegar hoje, né, com a Eu ia falar, né, que é muito curioso, porque você começou com interiores, que é uma coisa mais micro, né, e Sim, foi ampliando. tô indo para o macro, exato. Eu sempre também tive isso comigo, Uhum, sabe, que eu queria fazer grandes obras. Se eu pudesse, eu acho que eu trabalharia também com urbanismo, sim. sabe, Uhum. porque é algo que a gente tem aí bem defasado, né, e merece atenção, né? Essa falta de planejamento, mas aí já envolve órgãos É, públicos, é uma outra. dependência de político Eu e não tudo mais. consigo, não consigo, E hoje né? nem todo lugar que é uma cidade nova, né? É. Porque é onde o urbanismo atuaria, de fato. Pra você ter uma ideia, Teria existe campo de comércios trabalho, hoje né? em dia que ele é baseado no velho. Ele é baseado totalmente no velho. Se você for mudar um centro, por exemplo, da cidade, você Isso, vai comprar uma briga com a população, muitas vezes. é. Mesmo que você mostre que aquilo ali é melhor, a pessoa acha que não. Sim. Que não, meu Ah, comércio já vive desse jeito, então tá bom pra mim. uma coisa Isso. que, assim, as grandes formadores de opiniões aí entre engenheiros, arquitetos, designers, sempre ficam aí fazendo o quê? A revisão de plano diretor. Você vai lá e pega um plano diretor de 2021. Vai, vamos colocar do ano passado aí. Tem alguma cidade, que nem Araçoiaba, se não me engano, tá revendo o plano diretor. Esse ano, vai sair uma atualização. É. Mas assim, você pega um plano diretor revisto ano passado, vamos colocar assim, um bem atual. Pega ele muito tempo atrás. Mudou pouca coisa também. Mudou pouquíssima coisa. Uma coisa que já existe há muito tempo, kitnet. É. Pouquíssimas cidades têm lei para isso. Então você pega, é igual você estava falando essa questão de você tá partindo do micro para o macro. Uhum. Eu até ia perguntar, você planeja, vamos supor, você vai fazer ali uma sala, um home, alguma coisa nesse sentido. Você começa da parte interna dos móveis e toda a decoração para daí partir para dimensionar de fato o tamanho daquele ambiente. É isso. Eu começo pensando em Muito cada legal. ambiente, em cada móvel, tudo que vai acontecer. Eu faço um briefing que eu falo, né? Para chegar nesse nível, eu estudei neuroarquitetura, design biofílico, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Mas, assim, além dessa bagagem toda da Ornari, né, com o design de interiores, eu consegui dimensionar uma casa através de tudo que vai acontecer. Então, eu não entrego nenhum projeto que eu tenha certeza do que vai acontecer ali dentro. Então, assim, eu até brinco, né, que a gente poderia morar dentro de uma caixa quadrada, né? Mas o que de fato vai acontecer ali dentro, né? Porque os ambientes em si, eles impactam na nossa vida, né? Pode deixar você mais alegre, Sim. triste, deprimido. E 90%, isso é comprovado cientificamente, 90% da nossa passagem aqui na Terra, a gente vive dentro de ambientes, né? Então, é muito pouco tempo que a gente está em contato com a luz solar, com a natureza, né? Deveríamos mais, porque Sim. isso realmente nosso organismo ele foi programado Precisa. para ter essa, Esse né? contato ao ar livre, né? O nosso relógio biológico está atrelado com a luz solar, né? Dia, noite. Então, isso tudo pode interferir na baixa, na alta de cortisol, estresse, um monte, né? Inúmeras questões. O sono mesmo, a saúde começa no nosso sono. Então, se você entra numa cadeia ali que, né, para você corrigir, muitas vezes você tem que começar pelos ambientes que você passa mais tempo. Né? Você não consegue fazer uma correção, por exemplo, tomar remédio. O remédio remedia, te deixa médio, né? Remédio, né? Mas o que você pode fazer para melhorar a sua saúde além disso? Né? Tratar do ambiente que você mais passa tempo, tá em contato com a luz solar, né? Atividades externas, natureza, né? Então, isso tudo tem um grande impacto na nossa vida, né? As pessoas acham que fazer uma
um design de interiores, né? Eu acho que deveria ser isso tudo ser mais aprofundado. Sim. Porque, vamos supor, vocês sabem muito bem, lógico, né? Você tem cores estratégicas, assim, para... inclusive, aqui o McDonald's mudou um pouco o conceito dele, Sim, né? Do marketing, né? Que agora ele quer que você fique um pouco mais lá dentro para poder quando até pouco tempo mais. atrás a rotatividade era interessante pro Mac. Isso. Porque a pessoa consumia e ia embora e pronto, acabou. E daí entrava outra e assim vai. Era interessante pra marca isso. Hoje em dia eles estão vendo que... Na verdade eles estão seguindo uma tendência do mundo, né? Que tem esse lado humano, esse lado que as pessoas precisam se preocupar com o próximo. Então eles fizeram toda uma campanha trazendo esse lado, né? Isso. Até os Macs novos, eles não são mais vermelho. Eles são a grande maioria preto. E o que comanda a fome, né? O despertar da fome é o cardápio, é o atendimento, é outras coisas que estão atreladas àquilo ali. Né? Eu é tão engraçado que eu vi algumas estratégias certas e algumas erradas. Porque, por exemplo, eu tinha pouquíssimos Mac, por exemplo, que tinha aquela área de lazer infantil. E a estratégia lá do outro lado era totalmente oposta para isso. Então eles começaram a entender que não é bem assim. Então, se eu tenho aqui uma pessoa para trazer crianças, a gente precisa trabalhar esse lado para também entender que as pessoas têm que ficar mais tempo, né? Então eu vejo que tem todo um contexto baseado nisso. Então, isso realmente faz sentido, né? Uhum. Essa preocupação, essa humanização, né? E as empresas estão cada vez mais focando nisso hoje em dia. As empresas não são mais, entra aqui e compre, não é. As pessoas querem que você vivencie uma experiência para de fato fazer importância à compra. Eu vejo bastante isso, esse sentido da arquitetura, até da engenharia no geral mesmo. Então, essas questões, né, que a gente pode estar aplicando em projeto, né, como estratégias mesmo para melhorar a saúde, para deixar para você ter uma vida mais produtiva, estimulante, né, aquela coisa assim que você passa a ser até mais criativo, né? Então, isso tudo a gente pode trabalhar melhor e é através do design biofílico, que é uma base de conceito que eu tenho dentro dos meus projetos, né, que aplica aplica materiais que trazem esse aspecto da natureza, até mesmo nas construções, o contato de iluminação natural, né, a gente provocar alguns elementos que tragam essas sensações, né? Então, isso tudo é muito importante nos dias de hoje. Nós tivemos alguns episódios sobre neuroarquitetura e sobre arquitetura biofílica. Isso. De uns anos para cá, assim, teve um aumento desse interesse, né? E quando que você acha que começamos a perceber que isso era importante? Tem alguma base, assim, tipo... Porque, assim, eu vejo que a arquitetura, ela vem muito tempo, modernismo, concreto, e daí do nada, a gente começou a perceber que aquilo ali não era só o que importava, né? E aí a gente começou a perceber que a gente precisa viver com a natureza, a gente precisa trazer esses lados também, né? Sim. Entender como funciona o ser humano para construir uma casa para ele. Antigamente eu acho que era contrário. Era tudo baseado na estética e depois no ser humano. No Brasil, no mundo, vamos dizer assim, já o design biofílico ele está presente desde os anos 80. Nossa, faz tempo. Há muito tempo. Ele não foi propagado, né? Ele não... Mas nos dias de hoje, que tem vindo com mais força para realmente fazer, eu acho que também, diante do que nós vivemos também, eu acho que ele ficou mais em evidência, sabe? Né? A necessidade. E estudos comprovam, né, que até mesmo em hospitais, quando aplicado, você tem uma melhora significativa dos pacientes a ponto de retirada de medicação antes do tempo ali que eles previam. Então, assim, são alguns elementos aí que a gente consegue utilizar a iluminação. A iluminação é sensacional, né? Inclusive, né?
Mas, olha só, hoje a gente tem, porque principalmente escritórios, né? Uhum. Escritórios tem a grande incidência da iluminação branca, né? Sim. Que é aquela que dá a sensação de ter mais luz, né? Sim. Então, e nem sempre isso de fato acontece, né? E aí um dia você chega lá e fala assim, nossa, eu tô muito estressado, eu tô muito cansado, o que será que tá acontecendo? É que você tem que estar em alerta o tempo inteiro, né? A luz, ela Isso. desperta isso, né? Exatamente. No nosso cérebro, a gente tem uma amígdala, tem a amígdala cerebral, né? Uhum. Que ela funciona como se fosse um GPS. Ela fica registrando tudo. A gente não percebe. Uhum. A gente não percebe. Quando a gente vê, a gente tá lá. É um processo natural do ser humano, natural, né? é natural. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atenta. E tem alguns dimerizadores hoje em dia que já são programados para você fazer essa transição de iluminação. Porque você precisa começar a baixar, introduzir uma luz um pouco mais amarela, para depois você poder entrar no seu estado de começar a relaxar e ter um sono perfeito, né? Tranquilo. É a mesma coisa a gente quando fica no celular à noite, né? Com aquela luz. A qualidade, né? Então a gente não colabora, né? Não se ajuda. Não se ajuda. Mas eu acho que tem esse lado também. Por isso que eu perguntei do tempo, quanto isso começou a ter evidência, porque eu acho que a introdução das tecnologias, ela teve um aceleramento nesse sentido. Então hoje a gente não tem como viver praticamente sem um celular. Ele é uma extensão do que a gente pensa, na verdade. Eu vou esquecer, deixa eu anotar. Então eu vejo que hoje em dia o celular, as tecnologias, computador e tudo mais, ele fez a gente acelerar nesse outro... Porque a gente perde qualidade de vida e aqui a gente tem que compensar. Isso, tem que compensar. Vai acontecer cada vez mais isso. A gente vai ter que compensar, buscar essas melhoras, né, até mais, assim, acho que acrescentando também um pouco do que o Fernando perguntou, acho que hoje em dia o pessoal procura até um pouco mais justamente por isso. Por ter acesso à informação e muitas vezes porque ouve um nome diferente, vai lá, pesquisa, sabe o que vai falar, pô, era disso que eu tava precisando. Era isso que eu queria na minha casa. Essa questão do dimmer que você falou, quando eu fiz elétrica, já era uma coisa que a gente tinha visto lá atrás, um curso técnico. Porque assim, vai dando certo horário, é legal você ir baixando a luz da própria casa. Ele tá ali temporizado, vem diminuindo a intensidade e tal. O ambiente que você tá numa sala, a luz já tem que ser uma luz amarela, ela já vai diminuindo a intensidade e vai te introduzindo no clima para você dormir. A luz amarela, eu tenho no banheiro. É tão gostoso, é relaxante. Eu também. Só um minutinho. Bom. Você ouviu, Thiago, por que da luz amarela aí? Ele não gosta da luz amarela? Ele quer ter uma saúde melhor, isso, então ele tem que... Mas assim, a gente pode introduzir um 3000K, que é uma luz branca amarelada, viu, Thiago? O Thiago, ele briga. Não, porque 3.000K, luz amarela? 3.000K é o número, tá? Gravem isso. 3.000K. Não, o banheiro ali tem luz amarela. Muito estranho, luz amarela, que não sei o quê. Eu falei, não, é normal, cara. Só pra quem, né, tá aqui com a gente hoje, que que gostaria de entender, quanto mais a gente aumenta, né, os kelvins, o K é o kelvins, né, a medida aí, e então ela vai ficando mais branquinha, né, então assim, só um resumo, né, sim. Mas a 3.000 é excelente. Uma coisa que o pessoal em casa pode fazer como exercício depois é se digitar kelvins, iluminação ou uma coisa assim no Google, ele tem até umas tabelinhas, né? Ele mostra uma sequência de iluminação que tem um começo, né? Que acho que é 3.000 a média, e daí vai mostrando tal lugares, mas não é bem exatamente seguir aquela... Pelo ambiente você colocar aquela determinada iluminação. Isso, mas mesmo assim é legal que você faça um projeto, claro, porque você tem perca de alguns casos, né? Então você colocou uma luz ali, talvez incomode porque ficou escuro. Tem toda uma situação, quantidade, que o projeto, quantidade. Exato. Mas o 3.000, aí vamos dizer, ele tá um branco um pouquinho amarelado. Então,
ele não... Agora o 2.700, por exemplo, ele já fica mais amarelo, que eu acho que é o que o Thiago não gosta. Meu, mas aqui é tudo 3.000, ele não gosta de nada. Então, 3.000 é a sua mesmo. É, aqui é tudo 3.000. É. Então, tá vendo, Thiago? Aproveitei. Pra quem não sabe, o Thiago é que fica por trás das câmeras. A gente vive discutindo em horários alternativos aí sobre algumas coisas aleatórias. E depois a gente concorda e discorda e tá tudo certo. Mas agora ele arrumou mais uma pra pegar no pé dele, É, né? isso aí. Eu acho que ele finge que concorda.